muito boa tarde. No ar o programa Fundos Imobiliários aqui pela Infomoney TV. Hoje, dia 21 de fevereiro de 2020, véspera de carnaval, todo mundo já com a cabeça longe, né? Pensando na gelada que vai abrir, no bloquinho que vai correr atrás, ou para onde vai, para a praia, para o campo, para esquecer do carnaval. Mas sabe uma coisa que não dá para esquecer? Imposto de renda. Não tem como esquecer da declaração do imposto de renda que já está batendo a porta aí. Começa a partir do dia 2 de março o prazo para entrega da sua declaração. Então eu vou falar de imposto de renda e vou te ajudar fazendo um tutorial de como fazer a sua declaração de imposto de renda no que diz respeito ao fundo imobiliário, né? Não dá para falar de tudo, porque a gente tem que declarar tudo que tem, tudo que recebeu. Vamos falar de fundo imobiliário, eu vou mostrar passo a passo com as telas do programa da Receita, e aí a gente vai entender como que faz para declarar os fundos, os rendimentos, os direitos, os recibos, tudo que diz respeito aos seus fundos imobiliários e o que precisa ser declarado. Ao final, eu preparei um passo a passo aqui, um tutorialzinho mesmo, eu vou seguir essa linha. Ao final a gente vai bater um papo, você me manda suas dúvidas aqui pelo chat do YouTube, que eu vou tentar responder aquilo que então tenha talvez passado uma dúvida ou outra que não foi sanada durante o programa. Manda sua dúvida pelo chat que eu vou te ajudar a responder. Vamos lá? Eu não vou falar de fato relevante, nada disso, porque a gente tem muito assunto, mas não posso deixar de comentar da série O Caminho para Viver de Rendimentos. É uma série gratuita de 4 vídeos que eu gravei, já está rolando, você já pode assistir os 3 primeiros e o último vai ao ar só na segunda-feira. Assista, se você não assistiu ainda, assista, eu estou mostrando lá o passo a passo, o caminho mesmo para você entender esse mercado de fundos imobiliários, sentir a segurança que talvez esteja faltando para você começar a investir, e a partir do seu primeiro passo você vai montar o seu portfólio, vai montar a sua carteira e começar a tirar do papel aquele projeto de ter uma aposentadoria complementar, de ter um futuro mais tranquilo com fundos imobiliários. O Caminho para Viver de Rendimentos. Assista a série gratuita, tá muito legal. Depois me manda uma mensagem, diz se está gostando, porque eu tô bem feliz com o produto que a gente tá levando para todo mundo. Vamos falar de declaração de imposto de renda? Ó. Especial Declaração de Imposto de Renda 2020. Já deixo um disclaimer aqui, dependendo da sua dúvida, é melhor consultar um profissional habilitado, um contador que entenda de renda variável. Mas eu vou tentar te ajudar com boa parte do que você precisa. Vamos começar pela declaração de bens e direitos. Lembra que você vai receber lá, tudo tem o extrato da corretora, tem posição de custódia, depois tem o informe de rendimentos. Nessa parte de bens e direitos, você tem que declarar o que você tinha no dia 31/12 de 2019. Os fundos imobiliários, inclusive. Então foi lá em bens e direitos, clica em novo, você abre uma ficha nesse menu bens e direitos e vai selecionar ali, ó, o código 73, Fundo de Investimento Imobiliário. Muito bem, primeiro passo está dado. E agora, o que você vai fazer? Se é seu, você é titular, você vai clicar aqui. Ah, é dos seus filhos, é de um dependente, você vai clicar aqui e declarar do dependente. Mas eu vou falar sempre como se fosse do titular, ok? Aqui nesse campo você vai colocar o CNPJ do fundo. Onde eu encontro o CNPJ do fundo, Arthur? No site da B3, no site do fundo, da administradora do fundo, mas veja que esse CNPJ aqui é do fundo. No Clube FI, no Funds Explorer, no Mundo FI, aonde encontrar o CNPJ do fundo é o que não falta, é muito fácil encontrar isso. E aqui na descrição, você vai escrever lá, ó, eu estou dando um exemplo com o Alianza, porque eu peguei o primeiro fundo com A lá. Alianza Trust Renda Imobiliária, pus o código dele entre parênteses, coloquei o nome do administrador, que é o BTG Pactual, e uma quantidade de cotas, 50 cotas. Ok. E aí, na situação em 31/12 de 2019, eu pus um valor aqui de R$ 4.957,50. Eu, hipoteticamente, estou assumindo que esse foi o valor pago por essas 50 cotas. E aí, presta atenção. Apesar de você estar declarando o que tinha em 31/12, nesse campo do valor, não é quanto isso valia no dia 31/12. Não é isso que você tem que declarar. É o valor de aquisição. Não importa se você comprou em janeiro de 2019. É o valor de aquisição total que você pagou pelas cotas do fundo que precisam estar declarados aqui. Esqueça a cotação dele no dia 31/12, isso não importa nessa ficha de bens e direitos.
Então, se é isso, se você fez uma compra em 2019, Arthur, na verdade eu fiz 4, 5 compras ao longo do ano. Tudo bem, soma tudo que você pagou e declara aqui em bens e direitos e coloca o valor lá na situação em 31/12 de 2019. Tá bom. Agora, reforçando, ó, valor da compra, CNPJ é do fundo, e nessa parte da discriminação, você pode escrever o que você quiser, mas não esqueça de escrever o nome do administrador do fundo. Por que eu estou afirmando isso? Porque no próprio programa da Receita tem uma parte ali de perguntas, uma espécie de um FAQ, de um tutorial, que explica sobre a declaração. E quando fala sobre fundo de investimento imobiliário, olha o que ele diz aqui, ó. Conteúdo do campo discriminação e demais informações. Tem que colocar a instituição financeira administradora do fundo, a quantidade de cotas e, se a conta for conjunta, o nome e o número de inscrição do CPF do cotitular, além disso, colocar também o CNPJ do fundo. Então tá dito aqui o que precisa aparecer. É isso no mínimo que você deve escrever. Posso escrever mais alguma coisa? Pode escrever mais o que você quiser. Agora, no mínimo, tem que escrever isso. E vê uma informação importante aqui, obrigatoriedade de declarar se o saldo for maior do que R$140. Tem muita gente que eu sei, porque eu falo isso o tempo todo, que comprou uma cota de fundo imobiliário para testar esse mercado, para ir aprendendo, para fazer um estágio em fundo imobiliário, como eu sempre brinco. Se o que você tem soma menos do que R$140, o custo de aquisição é menor do que R$140, não precisa ser declarado, certo? Essa informação vai ser importante mais lá na frente. Vamos seguir em bens e direitos. Aqui um exemplo de cotas que você já tinha em 2018, você comprou no ano de 2018 e manteve ao longo do ano de 2019. Nem comprou mais, nem vendeu, só manteve essas cotas. Então o que você vai fazer? É muito simples. Você já tinha declarado na situação aqui em 31/12 de 18 o valor de aquisição. O que você vai fazer em 19? Clicar aqui em repetir, ó, ponto, mais nada. Clicou em repetir, dá um OK. Você nem aumentou essa posição, nem diminuiu essa posição, a cotação dela ao longo do ano e no dia 31/12 de 19 não importa para a Receita aqui nesse momento, então basta repetir o valor, está resolvido. Um outro exemplo, compra de cotas em 2018 e compra de mais cotas em 2019. Então o que eu vou fazer? Eu já tinha declarado em 2018, estava lá o valor, e eu já tinha escrito lá, ó, número de cotas, administrador e o nome do fundo. Aí o que eu fiz? Dei 2 barrinhas aqui e continuei. Ó. Em 2019, compra de mais 53 cotas. E aí coloquei a situação em 31/12. Somei o que eu já tinha, né, de valor até 2018, com mais o que eu investi em 2019 e declaro aqui situação em 31/12 de 2019. Só fazer isso, está resolvido a sua declaração. Descreva que o fundo mudou. Opa, essa aqui é para outra tela, peraí. Essa tela, olha que interessante, exemplo de um fundo que mudou de nome. Se você procurar esse tutorial de 2019, aqui eu estou usando o Alzirão, né, como o mercado chama. No ano passado eu usei de exemplo a Exapar. E olha que legal, a Exapar agora mudou de nome. E aí? Se você tinha a Exapar em 2018, continua tendo em 2019, mas agora ele mudou de nome. O que você vai fazer? Vai vir na descrição, colocar um espacinho aqui e avisar a Receita Federal. Ó. Em 2019 mudou de nome para Rio Bravo Renda Educacional, RBED. Isso pode ter acontecido com vários outros fundos, desde que não tenha mudado o CNPJ do fundo, ó, você não precisa fazer nenhuma declaração diferente. Ó, Arthur, foi outra coisa, teve uma fusão, uma incorporação, mudou o CNPJ do fundo. Então aí a sua situação neste fundo em 31/12 de 2019 é 0, ele deixou de existir na sua posição, e você vai abrir uma outra ficha e declarar a partir de 2019 um fundo com outro CNPJ. Se não é o caso, só mudou o nome, basta adicionar essa informação aqui. Além de mudar o nome, eu comprei mais cotas, então faça também o que a gente mostrou no slide anterior e assim por diante. Agora, se você vendeu cotas ao longo de 2019, cotas que você já havia comprado em 2018, como que a gente vai fazer? Então, um exemplo aqui de compra de cotas em 2018 e venda total dessa posição em 2019. É muito simples, basta deixar 0 o campo situação em 31/12 de 2019, porque você não tem mais essas cotas.
Lembra que aqui você só está declarando o que tinha em 31/12 de 2019. Não importa nada antes, não importa nada depois. Essa parte da declaração do imposto de renda equivale ao seu balanço patrimonial. Sabe o balanço que você procura das empresas que você investe na bolsa? Na declaração, bens e direitos é o seu balanço patrimonial. É isso que você está mostrando para a Receita Federal. E ele é uma foto do que você tinha em 31/12 de 2019, só nessa data. Então, se você não tinha mais esse fundo, você deixa ele zero e está resolvido a sua declaração. Não, eu não vendi tudo, Arthur, eu vendi uma parte das cotas. Se você vendeu só uma parte, uma venda parcial, aí o que você vai fazer? Pega lá a descrição que você já tinha deixado, né? Já tinha feito desde 2018, dá um espacinho e coloca lá. Em 2019, saldo de 25 cotas. Neste exemplo aqui, hipoteticamente já tinha 50 cotas em 2018, vendi 25 em 2019, então meu saldo é 25 cotas. E o que eu coloco na situação em 31/12? O meu saldo em valor. E lembra que a venda não altera o preço médio de compra. Então, nesse sentido aqui, basta atualizar mesmo esse valor. Pega o saldo de cotas que você ficou, nesse exemplo 25 cotas, e multiplica pelo preço médio da compra, que você já tinha calculado lá em 2018. E é esse o valor que você vai colocar aqui, tá? Opa, desculpa, deu um salto aqui, só um minuto. Aqui. É esse o valor que você vai colocar aqui. Qual é o saldo de valor remanescente dessa posição? Agora sim, ó, valor do saldo da sua posição, quantidade de cotas vezes o preço de aquisição. Vamos para uma outra situação. Eu comprei um fundo em 2018 e recebi amortização de cotas parcial em 2019. O que eu vou fazer? Vai lá na descrição, dá um espaço e coloca aqui, ó, em 2019, recebimento de amortização de cotas no valor de R$ 1.200. Arthur, Alzira pagou amortização, não estou sabendo? Não, não é isso, eu só estou usando isso como um exemplo e eu coloquei o Alzira para todos, o Alianza Trust, né? Estou chamando de Alzira aqui carinhosamente, o Alianza Trust, não se fie nessa informação, é só um exemplo para a nossa declaração simulada aqui, ok? Então, se fosse o caso de ter recebido amortização de cotas parcial, você pega o valor que você recebeu, coloca na descrição e subtrai esse valor da posição. Então, olha lá, pode voltar para a tela, por favor. Isso, obrigado. Vai subtrair os R$ 1.200 que eu estou usando de exemplo da situação que tinha em 31/12 de 2018. Tá aqui, está resolvida a sua declaração de bens e direitos para esse exemplo. E se for uma amortização total de cotas? Se for uma amortização total de cotas, a sua situação em 31/12 é zero, porque afinal de contas foi total, você vendeu tudo, e do mais o eventual imposto de renda teria sido recolhido na fonte. Então bastaria zerar a situação em 31/12 de 2019. Com isso falamos da parte de bens e direitos. Mas se você comprou fundo imobiliário, você sabe, recebeu lá um dinheirinho todo mês, que é o que mais agrada o investidor em fundo imobiliário, que são os rendimentos. Como que faz para declarar os rendimentos? Aí é mais simples ainda, porque você vai receber na sua casa um informe de rendimentos e basta seguir a informação que está lá. Tem tudo discriminado em cada um dos campos. Eu vou trazer dois exemplos para você. Aqui um informe de rendimentos de um investidor que tinha um único fundo daquele administrador. Quem vai mandar isso para mim? O administrador. Vai chegar, ao longo do mês, vai chegar na sua casa uma cartinha. Arthur, não recebi a carta. Então entre em contato com o administrador, vê se ele consegue te mandar por um PDF por e-mail ou coisa assim, mas todo mundo consegue receber os seus informes de rendimento. Se não recebeu a carta, talvez seu endereço esteja desatualizado numa corretora que você operou, isso pode acontecer. Não é que não foi enviado, mas muitas vezes não chega porque extravia, porque o endereço estava errado ou coisa assim. Chegou, tem o seu informe de rendimentos na mão? Todas as informações necessárias já estão aqui, ó. Identificação da fonte pagadora, está aqui com o nome e o CNPJ dela. Aqui está dizendo, ó, aonde você declara rendimentos isentos e não tributáveis. E aqui está dizendo qual o valor que você recebeu ao longo do ano. O total, não importa se você recebeu um pouco disso por mês, não importa, você vai declarar apenas o total. Então, com essa informação que é oficial e é essa que você deve seguir, você vai lá no programa da Receita,
clica aqui, ó, rendimentos isentos e não tributáveis. E aí vamos para a próxima tela. O que vai abrir aqui, ó? Vai em novo, seleciona a opção 26 outros, porque não tem uma específica para fundo imobiliário, então você vai para generalista, opção 26 outros, coloca aqui o CNPJ da fonte pagadora e o programa automaticamente já vai colocar o nome da fonte pagadora. Ele pega pelo CNPJ e já preenche o nome da fonte pagadora, nesse caso a Vortex DTVM. Descrição, rendimentos de fundos imobiliários. Posso colocar o nome do fundo imobiliário? Pode, mas você vai ver que nem sempre isso vai funcionar. Não tem necessidade, tá? Basta colocar aqui rendimentos de fundos imobiliários e o valor que estava lá no informe de rendimentos. Pronto, resolvido. Um outro exemplo. Arthur, eu tenho vários fundos imobiliários do mesmo administrador. O que provavelmente vai acontecer? Esse administrador vai mandar um único informe de rendimentos com o que te pagou por cada um dos fundos. Ele não vai mandar 3 cartas. Nesse exemplo aqui, ó, o investidor tem 3 fundos diferentes administrados pela Rio Bravo. A Rio Bravo não vai mandar 3 cartas para esse investidor. Ela vai mandar uma carta consolidando, essa carta é o informe de rendimentos, consolidando as informações. Então, o que eu vou fazer? Como o CNPJ da fonte pagadora é a mesma, não tem nenhum problema isso. Ó. Vou lá, faço uma nova aqui nos rendimentos isentos e não tributáveis, coloco o CNPJ, nesse exemplo seria agora da Rio Bravo, ia aparecer aqui Rio Bravo, DTVM e tal. Novamente vou colocar rendimento de fundos imobiliários e colocar o valor total que aparece no informe de rendimentos. Entendeu porque eu falei que você não precisa colocar o nome do fundo? Nesse exemplo agora, que são 3 fundos que vieram num único informe de rendimentos, você ia colocar 3 nomes aonde? Nem tem campo para isso. Então não há necessidade. O que importa para a Receita é saber o CNPJ da fonte pagadora. Por quê? Porque a Rio Bravo não informou só você. A Rio Bravo informou também a Receita Federal. A Vortex, a mesma coisa. Mandou para você esse informe de rendimentos e mandou um outro para a Receita Federal. E a informação tem que cruzar e tem que ser precisa, tem que ser a mesma. Se der diferença, aí você é um forte candidato aí para malha fina, certo? Então siga o que está no informe de rendimentos para não ter dor de cabeça. Mas Arthur, eu estou convicto de que o meu informe de rendimentos está errado. Eu olhei no extrato da corretora, os valores não batem e tal. Então entre em contato com o administrador, esclareça e se estiver mesmo errado, peça para ele refazer o seu informe de rendimentos. Tá? Mas não vá declarar o que está diferente do informe de rendimentos, que aí é muito mais provável que você venha a ter dor de cabeça com a Receita Federal. Pode acontecer, aqui eu simulei mesmo no informe de rendimentos, de ter lá embaixo ó, créditos em trânsito ou proventos recebidos mas não pagos, que seria o caso de algo que um fundo que ficou ex e que você ainda não recebeu esse rendimento. Passou de um ano para o outro, ele está meio que flutuando, ele está voando aí. Não foi creditado na sua conta, mas você já tem direito a ele. O que você vai fazer nesse caso? Ele vai aparecer em alguma parte do informe de rendimentos. Eu coloquei como exemplo aqui, ó, rendimentos a receber do fundo imobiliário XXXX, R$55. O que você vai fazer? Vai voltar aquela ficha de bens e direitos. Isso é um direito que você tem a receber. Então vai lá em bens e direitos, escolhe a última opção, 99 outros bens e direitos, e coloca aqui, ó, rendimentos de fundos imobiliários a receber, fonte pagadora tal. Põe o valor aqui, situação em 31/12/2019, e dá um OK. O que vai acontecer? Ele vai ser creditado, provavelmente ele já foi creditado na sua conta, né? Em janeiro ele já deve ter ido parar na sua conta. Então na declaração do ano que vem, essa informação vai aparecer novamente e você vai deixá-la zerada. Não tem mais, já não é mais um direito, já é dinheiro que entrou na minha conta, zerou a declaração de bens e direitos, resolveu toda a situação. Tá bom, agora vamos falar daquela parte de compra e venda. E aqui eu sei que isso já é uma das dúvidas que muita gente tem. Eu até agora falei principalmente em bens e direitos, de fundos que você tinha em 2019, ou que já tinha em 2018, ou até antes de 2018, vendeu uma parte e tal. Mas muita gente fala, Arthur, comprei e vendi em 2019. Comprei num mês, vendi no outro, comprei num dia, vendi no outro. O que eu vou declarar? Do ponto de vista de bens e direitos, nada. Por quê?
porque você já não tinha essas cotas no dia 31/12, e é só essa informação que vai em bens e direitos. Então lá em bens e direitos você não declara nada. Mas essa operação de compra e venda gerou um resultado, e não importa se foi lucro ou se foi prejuízo, você vai declarar na ficha específica, que é das operações com fundos de investimento imobiliário. Aí você vai declarar o resultado de todas as operações no mês, lá certinho, mês a mês, janeiro, fevereiro, março, abril, vai colocar o resultado. Lucro, prejuízo, quando for lucro, o próprio sistema vai calcular qual é o imposto que você deveria ter pago e depois você vai declarar lá, paguei o imposto, o valor era tanto, eu paguei tanto. Se não pagou, a Receita já vai ficar sabendo nesse momento. Tomou um susto com essa informação? Está descobrindo agora que deveria ter pago no ano passado imposto de renda de lucro com venda? Daqui a pouco eu te explico qual a solução para isso. Claro que você vai pagar multa e juros, né? Mas tem solução para isso. Vamos dar uma olhada na tela aqui, então, ó. Lá no menu à esquerda do sistema, você vai procurar aqui em renda variável, vai encontrar dois campos diferentes, você vai clicar em operações fundo de investimento imobiliário. Clicou lá, vai chegar nesta tela aqui, ó, que tem uma ficha para cada um dos meses. Renda variável, operações de fundo de investimento imobiliário. O que você vai fazer? Vou aumentar essa tela. Quais informações você tem que preencher? Primeiro, perceba que as colunas e as linhas tem algumas em branco, tem algumas em cinza. As únicas que você consegue preencher são as que estão em branco. E note que só no mês de janeiro, esta coluna resultado negativo aqui, ó, tem uma célula que você consegue preencher. Por quê? Porque ele está te perguntando o resultado negativo até o mês anterior. Mês anterior significa dizer, mês anterior a janeiro de 19, então significa dizer até dezembro de 2018. Por que cargas d'água? Até hoje o programa da Receita não importa esta informação, eu não sei. Porque todas as outras informações, você vai lá, dá um importar, a declaração vem preenchida com tudo que tinha no ano anterior. Este valor de resultado negativo de prejuízo não importa automaticamente. Já cansei de reclamar disso com a Receita Federal, não é correto isso, pode acontecer de um investidor esquecer de declarar, e é algo importante declarar esse prejuízo porque ele tem direito a bater no futuro. Então, se você tinha prejuízo até 2018, você vai colocar aqui. E não precisa colocar menos alguma coisa, porque essa coluna já é de resultado negativo. Então, você coloca um valor inteiro mesmo, um valor positivo, tá? Então começa por aí. Se você tinha prejuízo, você vai declarar nessa célula em janeiro, resultado negativo até o mês anterior. E aí, o que mais? No meu exemplo, eu coloquei aqui, ó, tinha prejuízo de R$500. Em fevereiro, não fiz nenhuma venda. Se eu não fiz nenhuma venda, não tinha nada a declarar nesse campo, deixei zerado. Em março, eu fiz vendas e obtive lucro de R$300. O Arthur, eu tenho que dizer qual fundo foi, quantas cotas foram? Não, você só declara aqui o resultado líquido. Talvez você tenha operado 10, 15, 20 fundos diferentes ao longo de março. A Receita não quer saber. Você só vai colocar o resultado líquido. Ela vai saber porque lá em bens e direitos, se você vendeu tudo, vai aparecer zerado no ano de 2019. Se você vendeu uma parte, você vai ajustar a sua posição em 2019. Então ela vai saber, ela consegue cruzar essa informação. Nessa parte, nessa ficha, ela só quer saber o resultado líquido, lucro ou prejuízo. Então, voltando para a tela. No meu exemplo, tinha 500 de prejuízo em janeiro, tive 300 de lucro em março. Então, olha aqui, o próprio programa já traz resultado negativo até o mês anterior, eu podia compensar esse prejuízo. Base de cálculo do imposto de renda, nada, porque eu tinha 500 de prejuízo acumulado, só tive 300 de lucro. Prejuízo a compensar, agora sobra R$200 de prejuízo a compensar. A alíquota do imposto aqui é 20%, mas não tem nenhum imposto devido, zero. Ok, não tenho nada mais a fazer. Em abril, no meu exemplo, não tive operações. Em maio, eu fiz uma nova venda e tive R$300 de lucro novamente. Lembra que eu tinha 200 de prejuízo acumulado? E agora o meu lucro foi de 300. Opa, então eu acabei de zerar o meu saldo de prejuízo acumulado e sobrou aqui lucro de verdade. Ó. Tive um lucro de 300, resultado negativo até o mês anterior era 200, base de cálculo do imposto de renda, R$100.
Lembra que eu falei que essa parte cinza é preenchida automaticamente pelo programa da Receita. Então basta você colocar os resultados líquidos no mês que ele mesmo já vai calculando. Tive R$100 de lucro, tem que pagar 20% de alíquota, que dá R$20 de imposto devido. Posso vir aqui e colocar o imposto retido no mês. Se eu fiz vendas lá superiores a R$20 mil, ele vai reter o que a gente chama de dedo duro. Posso vir aqui e já colocar esse valor. E aí o próprio programa da Receita ia me falar qual é o imposto a pagar. Seria, nesse exemplo, um pouquinho menos de R$20, tá? Eu estou ignorando isso aqui de propósito, porque depois eu vou te mostrar uma outra forma que pode ser feito caso você não faça neste pedaço da declaração. Então aí, com isso, a própria Receita está te falando, ó, você tinha que pagar R$20 de imposto. Aí você vem aqui na célula branca e preenche, fala, Receita, paguei os R$20 de imposto. Tá tudo certo, bateu as informações, tudo resolvido. Arthur, eu não paguei esses R$20, eu não sabia que eu tinha que pagar esses R$20. Eu pensei que era no ano seguinte. Não, não é. Não é assunto agora, a gente está falando da declaração e não de tributação, mas se você não sabe, toda vez que você vender com lucro num mês, você tem que apurar esse imposto de renda e pagar uma DARF já no último dia útil do mês seguinte. Então, quando chega a declaração, você só vai declarar que pagou, não é momento de pagar mais nada, já tinha que ter sido pago. Se você está descobrindo isso só agora, então o que você vai fazer? Calcula quanto que você tinha que ter pago, vamos seguir nesse exemplo aqui de R$20, depois você vai procurar no Google SICALC Web, SICALC Web. Isso vai te levar a um programinha, né, por isso chama web, é um programinha online no site da Receita Federal, chamado SICALC. Lá você vai colocar essa informação. Olha, eu tinha que ter pago no mês de maio de 2019, R$20 de imposto de renda. O próprio programinha vai calcular multa, juros e ele pode até já te gerar um DARF se você quiser. E aí você vai lá e paga com multa e juros, paga o quanto antes, porque senão esse juro vai aumentar. E aí você vem aqui e declara, ó, paguei, mas declara o valor que deveria ter sido pago, tá? Não inclui o valor da multa e dos juros, só o valor que deveria ter sido pago. E aí está resolvido também. Vamos seguir com o exemplo, ó. Em junho não operei, em julho eu tive 150 de prejuízo. Putz, Arthur, eu tive 300 de lucro e agora tive prejuízo, não posso compensar? Não, não pode compensar. Você não olha para trás, você só olha para frente. O lucro que você teve já pagou o imposto de renda que tinha que pagar e agora não tem mais o que fazer, porque você tem que pagar todo mês. Então agora isso vira um novo saldo de prejuízo acumulado para você. Caso você venha ter lucro no futuro, você vai bater novamente. Então aqui, em agosto eu falei que não tive nada, em setembro eu ganhei R$100. Vou pagar imposto de renda? Não, porque eu tinha 150 de prejuízo acumulado. O próprio programa vai perceber isso para mim e vai colocar aqui, ó, prejuízo a compensar, R$50, nada de imposto de renda a pagar, ok? E aí em novembro eu tive mais vendas e resultado positivo de R$400. O programa vai mostrar que eu tinha 50 para compensar. Base da alíquota do imposto é R$350, a alíquota é 20, o imposto devido é 70. Olha lá, imposto a pagar 70. Se eu tivesse colocado aqui os valores lá do dedo duro, ia dar um pouquinho menos de 70. O que importa é que o imposto pago seja o mesmo valor do imposto devido. Ah, foi a mais, Arthur, o que eu faço? Vou ter dor de cabeça? Não, não vai ter dor de cabeça. Aí você vai ter que ver como que vai ter a restituição desse valor pago a mais. Se for um valor irrisório, provavelmente você nem vai atrás. Se for um valor muito grande, você errou de 70, você errou na digitação e pagou R$7 mil. Então aí você vai entrar lá com um processo para restituir esse valor pago a mais. Espero que não seja o seu caso. E aí está feito. Então mês a mês você tem que ter esse controle, quanto pagou pelas cotas, por quanto vendeu. Lembra que aqui é o resultado líquido do mês, então considere corretagem, emolumento, todos os custos operacionais na compra e na venda e declare o resultado líquido do mês. Tá bom. Lembra do dedo duro que eu te falei que se você não colocar esse valor aqui, ó, onde é que você vai colocar? Até porque você pode ter feito vendas de 30, 40, 50, 100 mil reais que não te geraram lucro, te geraram prejuízo.
foi retido lá o dedo duro, que é aquele 0,05% sobre o valor de vendas acima de 20 mil reais, ele foi retido e você não tem de onde diminuir este valor porque você não pagou DARF, você vendeu com prejuízo e mesmo assim teve essa grana retida. Então o que você vai fazer? Vai em outra parte lá, ó, em imposto retido e pago, né? Imposto pago barra retido, clica lá, vai abrir essa ficha, você vem aqui, ó, no item 3, Imposto sobre a renda na fonte, lei número 11.033/2004. Isso aqui é o que é carinhosamente chamado no mercado de dedo duro. Então vai lá, soma tudo que foi retido e declara aqui. Ok? Só isso. É complicado? É um pouco, mas é menos do que parece. Como tudo nesse mercado, você vai pegando prática ao longo do tempo, vai tendo dúvida e vai sanando a dúvida na prática, aprendendo na prática. Eu já vou abrir para suas perguntas e respostas, mas eu já me antecipei a uma que eu tenho certeza que muita gente vai ter. Como declaro direito de preferência ou de subscrição e como eu declaro recibos de subscrição? Porque o ano de 2019, você acompanhou, foi de muitas ofertas públicas. Muita gente recebeu direitos de preferência e quem exerceu, em muitos casos, recebeu o recibo, porque tinha aquela questão do lock-up, de esperar 90 dias para começar a negociar. Então, às vezes, você tinha um fundo lá, XYZ11, e de repente apareceu um XYZ13, 15, 20 na sua custódia, mesmo você já tendo pago pela subscrição, porque aquelas novas cotas ainda não podiam ser negociadas. E se isso foi resolvido ao longo do ano, quero dizer, digamos que isso foi entre março e junho, depois em junho já virou cota. Então aí você não tem que se preocupar com a declaração disso. A gente só vai se preocupar de declarar se na virada do ano, em 31/12 de 2019, isso aparecia na sua posição de custódia. É só aí que você vai ter que declarar. Então vamos lá. Primeiro, direito de preferência. O que faz para declarar? Não precisa declarar. Eu notei aqui, ó, num informe de rendimentos que eu vi da Vortex, que eles colocaram lá embaixo uma tabelinha que já vai incluir aqui, ó, se você tinha direito de subscrição ou recibo de subscrição em 31/12 de 18 e 31/12 de 19. Legal, essa informação vai te ajudar. Só não confunda, porque isso não é rendimento. A declaração disso vai ser feita em bens e direitos e não em rendimento, tá? Ó, vou deixar na tela aqui, ó. Direito de subscrição e recibos de subscrição não são rendimentos. Se for declarar, é em bens e direitos. E como declara? Primeiro, o direito de preferência ou direito de subscrição, estamos falando da mesma coisa, não precisa declarar. Pode ignorar a existência deles na sua declaração. Por quê? Porque eles têm custo zero. Lembra lá no começo que já tinha mostrado uma informação que se você tem uma cota de fundo ou coisa assim que custou menos do que 140, você não precisa declarar? É o caso do direito de preferência ou direito de subscrição. Ele tem custo zero, então não tem necessidade de declarar. Arthur, mas sei lá, eu sou meio Caxias, eu prefiro declarar, esse negócio de imposto de renda pode dar malha fina. Você faz questão de declarar? Então vai lá em bens e direitos, clica lá em 99 outros bens e direitos, que é o nome generalista, né, o código generalista, e põe na descrição. Tinha aqui, coloquei um exemplo, ó, 37 direitos de subscrição do FII XYZW e pus lá um código dele. Termina em 12? Nem sempre. Já fiz aqui um programa explicando essas situações. Mas ele não vai ser 11, ele vai ser 12, 13, 15, 27, alguma coisa assim. Então coloca lá o código. Quanto que era a situação em 31/12 de 2019? Zero. O custo é zero. Então veja, você sequer precisava estar fazendo essa declaração. Se você faz questão, tá bom, faça, mas o custo dele é zero. Situação diferente se for um recibo de subscrição. O que é isso? Você tinha direitos, você exerceu os direitos, pagou por eles e antes de receber cotas, você teve creditado na sua conta de custódia recibo daquela subscrição. E ele tinha um código diferente do fundo imobiliário. Ele não foi imediatamente transformado em cota, então ele tinha um código diferente. Então aí efetivamente tem um custo, você pagou e precisa declarar.
Vou lembrar, se isso se transformou em cota ao longo do ano, não tem necessidade de fazer isso. Essa informação já vai aparecer lá em bens e direitos no fundo específico, que você aumentou a sua posição. Agora, se na virada, no dia 31/12, ainda não tinha se transformado em mais cotas e aparece na sua custódia, então vai lá, bens e direitos, 99 outros bens e direitos, e põe aqui, ó, 37 recibos de subscrição, e põe o valor aqui de R$5.000, é um exemplo que eu estou dando, evidentemente. Digamos que, quando você mandou exercer, o seu desembolso total foi de R$5.000, então é isso que você vai declarar. Arthur, mas tem uma outra situação. Eu tinha direito a 30, eu recebi na minha custódia 30 direitos, e como eles estavam sendo negociados em bolsa, eu fui lá e comprei mais 7. Bom, então você vai colocar no valor o total. Você pagou quanto em bolsa e desembolsou quanto quando exerceu, e aí você coloca o valor total, custo total de aquisição, tá certo? Tudo que saiu do seu bolso, você vai colocar lá. Se você só exerceu o que tinha, o que saiu do seu bolso é exatamente o valor das novas cotas, e isso aparece debitado no seu extrato. Se você, além do que tinha, comprou mais em bolsa, ou talvez você sequer tinha direito a subscrever, porque você ainda não era cotista e você comprou em bolsa, então você vai colocar como valor o preço que você pagou por eles na bolsa e mais o valor do desembolso quando você mandou subscrever esses direitos. Tudo bem? Da minha parte era isso até agora. Acredito que tenha conseguido cobrir tudo de declaração de imposto de renda. Mas agora eu quero saber se faltou alguma coisa. Quero saber da sua dúvida. Começa a mandar para mim aqui pelo YouTube do Infomoney, que eu já vou dar uma lida para entender se faltou alguma coisa. E antes de eu tentar responder a sua pergunta, porque pode ter certeza que alguma coisa aqui eu vou olhar e falar, olha, meu amigo, isso eu não sei responder. Se você não conhece, existe um documento, uma cartilha que é feita pela própria Receita Federal. Ela é chamada de perguntão, carinhosamente de perguntão. Se você colocar no Google Perguntão 2020, você já vai conseguir um link para chegar até lá. O nome dela é Perguntas e Respostas. Tá? Ela é feita pela própria Receita Federal, é muito extensa e tem quase tudo lá. Quase tudo. Por que eu estou te dizendo que vai vir uma pergunta que eu vou olhar e falar, cara, essa nem eu sei responder? Porque nem no Perguntão você vai achar a resposta para tudo. São tantas situações específicas e toda vez que eu falo de tributação é impressionante como alguém me vem com uma dúvida absolutamente pertinente de um caso real que aconteceu com ele e de que eu olho e falo, caramba, não tinha pensado nisso e não sei como te responder. Vai acontecer, eu sei que vai. Mas a maioria das coisas são mais comuns, são mais ordinárias no dia a dia e você encontra a resposta aqui. Ficou em dúvida, ainda mais nesses tempos de YouTube, se ouviu um falar uma coisa, outro falar outra coisa, vai no Perguntão, que ali você encontra a resposta e a fundamentação jurídica daquela resposta. Tá certo? Então aqui, ó, vou mudar da minha apresentação para o YouTube, porque eu quero começar a ver as perguntas. E aí já peço desculpa se eu não conseguir ler todas aqui. Ó, já tinha uma aqui, ó. Esse é o tipo da pergunta que não é exatamente sobre declaração, do Bacana. Bacana pergunta, esse valor é bruto, Arthur? Exemplo, 100 cotas vezes R$10 é igual a 1.000, sem os custos de aquisição? Essa é uma pergunta sobre tributação. Você deveria já ter incluído os custos de aquisição. Então é 100 cotas a R$10 ou 10 cotas a R$100, tanto faz. Coloca lá, pagou corretagem, pagou emolumento, isso aparece na nota de corretagem, acrescenta este valor e quando for declarar em bens e direitos ou quando for apurar o lucro líquido, você já considera todos os custos. Você só comprou, então, em bens e direitos é o que você pagou pelo preço da cota, mais o que você desembolsou de custos, eventualmente corretagem e emolumentos, e coloca esse valor todo lá na situação em 31/12 de 2019. Você vendeu cotas, então para apurar o lucro líquido é esse valor líquido de compra, que você já adicionou os custos, com o valor líquido da venda. Ou seja, digamos que você tivesse vendido 10 cotas por 100, não entrou 100 no seu bolso, porque ficou lá os custos da B3 e eventualmente corretagem, dependendo de por onde você operou.
Então aí você vai considerar o valor líquido que entrou no seu bolso também, e assim você mais uma vez descontou esses custos. E aí faz a diferença, encontra o lucro líquido e apura o imposto para pagar. Tem que incluir custos totais, aqui a Avance Consultoria já tinha ajudado a responder. Aliás, falando nisso, queria aproveitar para agradecer a minha amiga Adriana Barcelos, que é contadora que sabe muito de renda variável, conheço há mais de 10 anos, a gente troca figurinhas e se ajuda há mais de 10 anos, e principalmente nessa parte de direitos e recibos, que eu não queria deixar de falar, porque o ano passado teve muito, ela me ajudou bastante a ter certeza que eu tinha chegado lá à conclusão certinha. E óbvio, o Helpdesk André Bassi também me ajudou com essas dúvidas. Fabrício pergunta, na subscrição, vale a data de liquidação ou a data de entrega das cotas? Fabrício, eu considero a data da liquidação, a data que o dinheiro saiu do meu bolso, eu considero como a data para já atualizar o meu preço médio, se for o caso, ou para considerar como a data de compra, tá? Calculei e paguei errado o DARF. Tem multa e juros? Tem como corrigir? Então, se você pagou a menor, você vai lá no Sicalc e coloca o que faltou pagar nesse caso, e ele já vai calcular a multa e juros para você. Se pagou a maior, aí tem que se informar, não sei de cabeça como faz isso, mas você tem direito a pedir uma devolução desse dinheiro, uma restituição. Mas não sei te explicar de cabeça como é feito, tá? Mas dor de cabeça você não vai ter. Como informar a venda do direito de subscrição? Todas as vendas pequenas que no total não fecha os R$10 no DARF. Boa pergunta. Se você fez vendas cujo lucro, quando calcula lá o imposto de renda, dá menos do que R$10, a Receita Federal não recebe DARFs de valor menor do que R$10. Então você não paga e não vai ter problema com isso no sentido de que não vai ter multa e juros. Quando você vier fazer uma nova venda e aí sim tiver um DARF maior do que R$10 para pagar, aí você tem que se lembrar daquilo que faltou e incluir nesse novo DARF. Então imagina que um lucro lá que você teve gerou R$5 de imposto a pagar. Você não vai pagar. Depois passou um mês, um ano, 10 anos, não importa. Você fez uma nova venda, tem lucro e agora você precisa pagar R$1.000 de imposto de renda. Aí você vai lembrar daquilo lá e vai pagar R$1.005. E aí está tudo resolvido com a Receita Federal. Solid está dizendo o seguinte, fiz operações de venda de menos de R$1.000 e o dedo duro estava lá. Então, eu vou te pedir para fazer o seguinte, acha a sua nota de corretagem, você vai perceber que o dedo duro foi provisionado, mas não debitado. Como que você vai saber isso? Pega lá o valor total da nota, aí você tem o valor bruto de vendas e lá no fim tem o valor líquido da nota. Se você for subtraindo todos os custos, você vai perceber que o dedo duro não foi subtraído ali. Ele foi provisionado, mas ele não foi descontado do valor que você recebeu em D mais 2, tá? É uma dúvida muito comum também, tem todo o fundamento, mas ele só foi provisionado. Se você no mesmo mês faz mais 2, 3, 4 vendas e ultrapassa o valor de 20 mil, aí tudo vai ser retido. Entendeu? A corretora, cada vez que você vende, ela provisiona, mas ela só retém se você fizer vendas maior do que R$20.000 naquele mesmo mês. O Evandro falou até um palavrão aqui, não, fala assim, é imposto de renda, é gostoso. Qual a base de cálculo e a alíquota de imposto de renda sobre a venda de direito de subscrição? Quem pergunta aqui é o Renato, minha resposta é não sei, vou te dizer, o que eu faço é usar 20%. Por quê? Porque na minha cabeça eu sigo um princípio do direito de que o acessório acompanha o principal. Se aquele direito de subscrição ele tem como origem uma cota de fundo imobiliário e a cota é tributada em 20%, eu interpreto que a tributação do direito também é 20%. Tem gente que fala o contrário. Na verdade, eu já vi a Alice Porto fazendo um comentário de que ela tem interpretação de que pode ser 15%, mas que ela também não crava, não dá certeza. Ela acredita que dá para sustentar essa interpretação
com a fundamentação jurídica que ela fala, de que poderia ser 15. Então, mas ela também não crava, ela não tem certeza. Eu também não tenho, na dúvida eu prefiro pagar 20, ok? Comprei e liquidei minha posição total do fundo em 2019. Preciso declarar? Está respondido lá, né, Anderson? Se você vai declarar sim o resultado. Não em bens e direitos não tem nada. Mas você ou teve lucro ou teve prejuízo, e isso aí você vai declarar lá naquela parte específica, renda variável, operações com fundo de investimento imobiliário. O Regis me pergunta, boa tarde, quando eu vendo direitos de subscrição, como devo declarar? Aí é o seguinte, Regis, o direito de subscrição ele é considerado como custo zero. Então a venda, o valor da venda é o valor do lucro. Tudo que entrou como venda, como valor da venda, é como se fosse a mesma coisa que lucro, já que o custo foi zero. Aí você calcula 20% de alíquota de imposto de renda e paga o 20% do valor da venda num DARF. O Alex está me perguntando do dedo duro se preenche num local ou outro ou se precisa ser em ambos. Olha que interessante, Alex. Se todas as suas vendas geraram lucro e se você considerou o dedo duro antes de chegar no valor do DARF, então ali já estava tudo resolvido naquela declaração nas operações lá, em renda variável, operações com fundo de investimento imobiliário, já estaria tudo declarado. Agora vamos para uma outra situação em que você não declararia nada lá. Você fez vendas ao longo do ano, todas elas foram com prejuízo e o dedo duro foi retido. Então você iria lá em imposto pago retido. E pode ter acontecido as duas coisas, né? Teve mês que você teve lucro, já descontou, então ali já está declarado, e teve mês que você teve prejuízo e não teve como descontar do DARF porque não teve DARF para pagar. Então nesse exemplo você teria que fazer declaração nos dois lugares. Tá? Então caso a caso, né? José, vamos ver. José Vitoriano. No caso de eu ter comprado um direito de subscrição, comprei no home broker, paguei, mas não entrou na minha custódia. Onde eu devo declarar esse prejuízo no caso? Por que não entrou na sua custódia? Ele estava em trânsito? Estava em trânsito, você pode ir lá na declaração de bens e direitos e colocar ele em trânsito, como a gente fez com o exemplo de um rendimento declarado e não pago. E aí depois ele vai entrar ao longo do ano e você zera na declaração do ano anterior. Se for isso, assim é uma solução. Eu só não entendi por que você declararia este prejuízo. Porque você comprou o direito e não exerceu o direito, é isso? Se for este o caso, comprei direito de subscrição no mercado secundário, na bolsa, e não exerci. Chegou na data, se eu não exerci, ele deixa de existir. Então é um prejuízo, você pode declarar como prejuízo naquele mês, lá em operações, na renda variável, operações com fundo de investimento imobiliário. Fez outras operações ao longo do mês, então considera o total. Teve prejuízo desse direito que virou pó, teve lucro com venda de um outro fundo imobiliário, vai lá, vê o resultado total e declara. José pergunta aqui, ó, pergunta sobre imposto, não exatamente sobre declaração, tá? José Machado está perguntando, se numa mesma nota de corretagem tiver ações e fundo imobiliário, como segregar os valores das taxas para cada um dos ativos? José Machado, o que eu faço é uma distribuição proporcional. Eu vejo lá, digamos que tem 100 mil reais de operações totais, isso não precisa nem ser ações e fundo imobiliário. Às vezes você operou compra e venda de fundo imobiliário no mesmo dia, na mesma nota, ou operou vários fundos imobiliários diferentes, a mesma coisa. Então o que eu vou fazer? Eu vou por cada operação, digamos que ao todo eu operei 100 mil reais. E para facilitar a conta, imagina que eu comprei 25 mil reais de ações de uma ação, 25 de outra, 25 de um fundo imobiliário e 25 de um outro. Então o que eu vou atribuir? Pesos proporcionais. Vou pegar aquele custo total e vou colocar 25% do custo para cada uma das operações que eu tenho na minha nota de corretagem. E aí eu distribuo proporcionalmente.
Aí, mas teve uma que respondeu por 80%, outra por 20%. Então, 20% dos custos você atribui a uma operação, 80% você atribui a outra operação. E aí você consegue distribuí-las, tá? Ana Antunes de Queiroz, ó, aquelas perguntas pertinentes e difíceis de responder. Boa tarde, peguei a live no final, tal, se já foi falado, peço desculpas. Fiz a venda de fundo no último dia de negociação. As cotas já saem no mesmo dia da minha custódia. E o valor entra em D+2. Como declarar? Ana, na verdade, tá certo. Ele não aparece mais na sua custódia lá. Ele já está negativo. Então você vendeu, não aparece na custódia, mas também não tem o direito, o dinheiro dessa venda ainda declarado. Você poderia também lançar isso como um crédito a receber. Se não me engano, não vai ser em bens e direitos, mas você consegue na declaração lançar um crédito a receber. Acho que é em bens e direitos, agora não estou com certeza para te falar. Mas tem solução, você vai lançar em alguma parte lá que tem esse valor a receber e aí fecha a conta, que é isso que a Receita quer saber, né? Se desapareceu um bem que você tinha, cadê o dinheiro correspondente dele, né? E você consegue, em partes diferentes da declaração de imposto de renda, casar as informações. Sidney, já respondi, se você não tinha em dezembro, você não tem nada para declarar em bens e direitos, mas vai declarar o resultado dessa operação, seja lucro, seja prejuízo. A CAGE está falando, faz um vídeo desse sobre ações, por favor. Cara, é muito parecido. Do ponto de vista da declaração de imposto de renda de ações, eu acho que não tem nada diferente. Vai ser tudo igual. O diferente, obviamente, você não vai colocar em bens e direitos o código 73, você vai colocar o código de ações. Nos proventos lá, rendimentos isentos e não recebidos, em vez de rendimentos isentos e não tributáveis, você não vai colocar 26 outros, você vai selecionar o código de ações, dividendos de ações. Juros sobre capital próprio vai em outra parte da declaração, mas é tudo muito parecido, tá? Essa base aqui vai te ajudar com as ações também. João Francisco Liberato, quando compro cotas por várias corretoras, como calculo o preço médio por ativo ou ativo por corretora? Para a Receita Federal, João, existe um CPF que é o seu, não importa por qual corretora você operou. Então você vai consolidar isso numa planilha sua, num controle gerencial seu, tá? Não importa que você comprou por 4 corretoras diferentes, por exemplo, 100 cotas em cada uma delas. Para a Receita Federal, o seu CPF tem 400 cotas. Para o administrador, a mesma coisa. Tá? Então você vai calcular o custo médio ponderado de cada uma das compras e vai deixar um controlezinho numa planilhazinha para poder fazer a declaração e eventualmente apurar resultado quando você vendê-las. Oh, que legal, José Vitoriano já está dando um feedback falando, era essa mesma dúvida, é isso aí, e já está esclarecido, que legal. Henderson está falando aqui ó, que ele comprou em janeiro e está vendo as ações desvalorizadas. Como devo declarar? O valor de entrada foi pequeno, não chega nem a 1.000. Bom, se não chega a 1.000, primeiro de tudo, entrou em janeiro de 2020, então isso é assunto para 2021. Em 2020 a gente declara o que tinha em 31 de dezembro de 2019. Então se você comprou em 2020, você só vai pensar nisso em 2021. Caso tenha comprado em 2019, o valor é menor do que R$1.000, não precisa declarar. Agora, o que eu quero realmente te responder, podia ser R$100.000 e está desvalorizando. Quanto que você declara lá? R$100.000. É o custo de aquisição. Não é o valor de mercado das ações ou das cotas no dia 31/12. É o custo de aquisição. É isso que tem que ser declarado. A cotação atual não importa na declaração de imposto de renda. Danilo, como declarar um fundo que foi incorporado por outro? Danilo fez uma pergunta aqui também relevante, que muita gente vai passar por isso, porque houve algumas incorporações. Então, é um caso tão específico, eu consigo te dar uma resposta bem genérica, mas a minha principal recomendação é, entre em contato com o administrador, ele provavelmente já deve até ter redigido uma instrução geral para passar para os investidores, porque todo mundo vai ter essa mesma dúvida.
entre em contato com ele. Mas a questão digamos que você tinha o fundo que foi incorporado, então em 31/12 aquela posição vai ficar zerada e você vai abrir na declaração de bens e direitos uma nova ficha, agora com outro fundo, com outro CNPJ. Não, Arthur, o que eu tinha era o fundo que incorporou, então eu recebi mais cotas. Então o fundo incorporado não aparecia na sua posição e não tem problema, não precisa aparecer. Agora, aumentou o número de cotas e você precisa entender como que ficou o seu novo preço médio ponderado. E para isso, você precisa saber exatamente qual foi o valor da conversão das cotas do outro fundo que foi incorporado pelo seu fundo que o incorporou. Então, por isso que eu recomendo que você entre em contato com o administrador e peça para ele te dizer qual é esse custo que você deve considerar. E aí você calcula o seu preço médio ponderado, que vira uma coisa só, uma posição só, e atualiza lá em bens e direitos. Dá tempo de responder mais umas dúvidas aqui, ó. Para quem reclama de tempo, 55 minutos no ar falando de imposto de renda. O pessoal da produção não me aguenta mais ouvir falar desse tema imposto de renda, mas a gente vai falar mais 5 minutinhos. O Rony Silva pergunta, vendi algumas cotas com lucro, paguei a DARF de 20% do lucro. Preciso declarar mais alguma coisa ou já está tudo certo com a Receita? Rony, precisa declarar. Como a gente está no finzinho, eu não vou responder de novo porque está respondido ao longo do vídeo, tá? Você vai declarar lá que pagou sim. A Receita falou o valor que você tinha que ter pago, você declara que pagou. Vai ser minha primeira declaração. Terei que colocar todas as compras e vendas que fiz em bens e direitos? Krause, vendas não. O que você tinha em 31/12, sim, vai aparecer em bens e direitos. Se você vendeu o que tinha. Então você vai apurar o resultado, lucro ou prejuízo, e vai declarar em outra parte lá. Operações de renda variável, fundo de investimento imobiliário. Assiste novamente com calma esse vídeo inteiro, que está tudo explicadinho lá, tá? Pessoal agradecendo. Posso compensar prejuízo na venda de ETF com lucro em fundo imobiliário? Não, Alisson. São coisas completamente diferentes. Laranja com banana com abacaxi. Prejuízo de ETF você compensa com prejuízo de ETF da mesma classe de ativos. ETF de renda variável com ETF de renda variável. ETF de renda fixa com ETF de renda fixa. Fundo imobiliário com fundo imobiliário. Ah, então o ETF de renda variável com ações, posso compensar? Não também. Tá? ETF só compensa com ETF da mesma classe, fundo imobiliário só compensa com fundo imobiliário, ação só com ação. E mais, operação normal só compensa com operação normal, day trade só compensa com day trade. Ah, legal, essa pergunta boa também. Rodrigo Ferraz Jardim Marques. Se o fundo muda de administrador em 2019, declaro rendimentos para cada informe ou faço uma somatória? Você vai receber 2 informes. Digamos que até junho de 2019 era o administrador A, daí mudou. A partir de julho é o administrador B. Então o administrador B ele não sabe, não tem como te informar nada antes do momento em que ele assumiu o fundo. O administrador A ainda tem essa obrigação, ele vai te mandar um informe de rendimentos com tudo que foi pago até a data que ele era administrador. E o administrador B vai te mandar um outro informe de rendimentos com as informações daquele momento em diante. E aí você faz 2 diferentes, porque esse fundo vai ter 2 CNPJs, né? O fundo, no caso, pode manter o mesmo CNPJ, mas na declaração de rendimento você tem que colocar o CNPJ da fonte pagadora. E aí o mesmo fundo teve 2 fontes pagadoras ao longo do ano. 2 minutinhos, hein? Vamos ver se tem mais alguma dúvida aqui. Eu devo ter passado por algumas também, peço desculpa, bastante coisa que vai aparecendo aqui. Professor, o que acontece se o meu preço médio ficar negativo após uma amortização? Pago o IR na amortização? Cara, faltava 2 minutinhos, eu tinha oportunidade de dar um bom fim de semana, falar tchau, agradecer. Olha a bomba da pergunta que me chega. Boa pergunta, André. Vou precisar pensar aqui um pouco. O que acontece se o meu preço médio ficar negativo após uma amortização? O seu preço médio ficar negativo, se a amortização for total, aí tá fácil responder, porque você vai enviar suas notas de corretagem
Aí não é que o preço médio ficou negativo, você teve lucro, né? Você recebeu de amortização mais do que tinha pago. Então você vai mandar as notas de corretagem para o administrador, ele vai calcular, se você teve lucro, ele já retém o lucro, já paga e está tudo fácil de resolver. Agora foi uma amortização parcial e o seu preço médio ficou negativo. Eu não posso te cravar com certeza o que eu vou te falar, mas eu entendo que você deveria tratar como uma venda e se o preço médio ficou negativo, significa que você recebeu mais do que pagou. Recebeu mais do que pagou, você teve lucro. Então essa parte excedente é lucro, calcula os 20% e paga um DARF. Correto? Legal, ainda bem que deu tempo da gente pensar sobre essa. Viu como eu falei agora há pouco que sempre vem uma pergunta pertinente e que é difícil de responder? Eu vou ficando por aqui, esse vídeo está gravado, eu sei que vai te ajudar, você vai consultar ele muitas vezes. Agora vamos pensar em carnaval, vamos pensar em tomar uma gelada, curtir, descansar. Daqui a pouco, na semana que vem, a gente volta a falar de fundo imobiliário. De imposto de renda, fiz minha parte. Vou te falar, não adianta ficar me mandando pergunta no privado, nas redes sociais, ao longo até abril, porque eu não consigo atender todo mundo. Está aqui feita as minhas considerações, respondidas as minhas dúvidas. E fica tranquilo, não deixa para o final do prazo, mas também não precisa fazer isso correndo. Faz ao longo de um tempo, começa a fazer num dia, depois de 2 dias faz mais um pouco, porque tem coisas que a gente vai lembrando ao longo do tempo. É muito difícil, assim, numa sentada em 1 hora, fazer uma declaração de imposto de renda. Aí você vai dormir e fala, nossa, esqueci de declarar tal coisa. Então faça isso ao longo do tempo, não precisa ter pressa, mas não deixa para o fim do prazo, justamente porque não dá tempo de lembrar de tudo que tem que ser feito. Legal? Agora a última coisa que eu tenho para te dizer, deixa eu ver se dá tempo de mostrar aqui, ó. É que você tenha um bom carnaval, descanse, divirta-se, curta bem o seu feriado com a sua família, com quem você gosta, tenha juízo, só o necessário, e aproveite seu carnaval. Um grande abraço para você e até a próxima sexta-feira.